Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. A compatibilização entre a capacidade de oferta governamental e o atendimento às demandas sociais em bens e serviços públicos é a principal temática de um estudo elaborado recentemente pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. A pesquisa trouxe à tona a necessidade de maior articulação entre municípios, estados e o Distrito Federal para enfrentar as disparidades regionais. Quem vai nos explicar melhor alguns pontos desse estudo é o pesquisador Constantino Cronenberger Mendes, coordenador de estudos sobre relações governamentais e federalismo do IPEA. Bom dia, Constantino. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Obrigado, a gente que agradece pela sua presença aqui no painel eletrônico. Eu queria começar perguntando qual é essa relação entre as demandas e a capacidade de oferta governamental, porque eu imagino que sempre é uma conta que sempre que nunca fecha, né? As demandas sociais em bens e serviços públicos sempre são muito maiores do que a capacidade do Estado de ofertar esses serviços. O que esse estudo traz em relação a essa compatibilização? Exatamente. Qualquer nível de governo, incluindo o governo federal, mas também estados e municípios, eles têm uma capacidade de financiamento limitada, né? E, portanto, eles precisam dimensionar bem, né, a capacidade que eles têm para ofertar bens e serviços públicos para a sociedade. Lembrando que não é só o Estado que oferta bens e serviços, né? O setor privado também tem esse papel, mas do ponto de vista do setor público, é preciso que haja um equilíbrio, né? Uma tentativa de priorizar as suas capacidades, né? E priorizar as demandas que vão ser necessariamente atendidas para a população local. Agora, como é que é essa relação, dependendo do tamanho do município, né? Porque, obviamente, a gente tem várias realidades, a gente tem diferenças regionais, a gente tem tamanhos diferentes de municípios, populações maiores, menores, mesmo tamanho em área, né? Então, com várias coisas, várias demandas a serem atendidas, um município com uma zona rural maior do que outro com a zona urbana maior, né? O que vocês viram em relação à diferença dos diversos municípios brasileiros e essa capacidade de atender às demandas sociais? Exatamente. A maioria dos municípios brasileiros é pequeno, né? Então, pequeno na medida que é menor do que 10 mil habitantes, ou muito menos do que isso, né? Então, em primeiro lugar, nós temos um sistema de transferência de recursos, né? No caso do FPM, no caso do FPE, que existe muita distorção. É um processo que está sendo discutido, muitas vezes adiado, né, em função da preocupação de perda de recurso público para os municípios, para os estados, mas é essencialmente fundamental que haja um sistema de equalização de alocação de recurso público no país, né, entre estados e entre os municípios. O que há hoje é uma distorção muito grande, né? Pequenos municípios estão recebendo recursos muito maiores do que municípios maiores com demandas maiores, né? Então, isso cria uma distorção muito grande do ponto de vista da ação pública, né? Isso é um primeiro ponto. Agora, mesmo os pequenos municípios, obviamente, que eles têm a necessidade de ter recursos para atender sua população. Então, aí é uma questão de dimensionamento, né? E aí, essa capacidade de demanda, os municípios menores, eles têm uma escala de provisão de bem público muito baixa, né? O custo de provisão para os pequenos municípios é muito alto. Então,
nesse sentido é que entra a possibilidade de você criar mecanismo de arranjos federativos, seja entre municípios, seja entre municípios e estados, e mesmo com o governo federal, para que as políticas públicas possam serem potencializadas, né, dependendo da situação, obviamente, da realidade de cada município, né, de cada território no país, que é bastante, como você disse, bastante heterogêneo. Né? Agora, é possível perceber que dentro de cada estado no país, em todos os estados do Brasil, existem situações diversas. Você vai encontrar municípios que têm alta capacidade financeira e, ao mesmo tempo, você tem um nível de desenvolvimento razoável. Você vai encontrar municípios em que você tem baixa capacidade financeira, mas os indicadores ainda são razoáveis de desenvolvimento. E você vai encontrar situações muito ruins, na medida que você tem municípios com baixa capacidade financeira e indicadores de desenvolvimento muito baixos. Né? Então, isso é possível encontrar em todo o país, em todos os estados. Né? Então, é preciso, de alguma maneira, que a ação pública olhe para esse diferencial, né? Os estados olhem para essas diferenças dentro do seu próprio território, para poder, de alguma maneira, adequar a sua ação pública para as diferentes demandas que você tem no território. Constantino, você falou então nessa questão essa relação, nem sempre então a questão de recursos significa uma boa aplicação deles, é isso que eu entendi, estou certo? Assim, a gente não é uma relação direta, então é uma questão também de gestão desses recursos públicos? Sem dúvida. E assim... Sem dúvida. Certo. É possível a gente implementar políticas para melhorar também a gestão, não só a questão de transferências, de mais dinheiro, que é o que os municípios sempre pedem, né? A divisão do bolo ficar mais igual, como querem os municípios, que reclamam às vezes que a União detém boa parte do orçamento público, mas é nos municípios que as demandas aparecem mais. Então, além dessa questão de ter mais recursos, ter recursos geridos de maneira mais eficiente? Sem dúvida, é legítimo, né, os municípios, os prefeitos quererem recursos suficientes para atendimento das demandas, das necessidades, né, de cada localidade. É importante também levar em consideração que o atendimento ele está restrito, ele está limitado por algumas capacidades, né? Ele precisa priorizar exatamente quem precisa mais, né, desse serviço público, dado que o recurso não é ilimitado. Né? Então, na medida que o recurso, na medida que o prefeito, né, que o município, ele, mesmo recebendo recursos, ele entende, né, que os serviços, para ele prover os serviços, os custos são muito altos, isso leva em consideração que muitos serviços, na verdade, ele tem um atendimento que vai além do seu território. Né? Então, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que haja um posto de saúde em determinado município e que atenda a população de outros municípios, ou de outra forma, você pode ter um movimento, uma mobilidade entre municípios, né, de maneira que o transporte acontece entre municípios. Você pode ter também escolas que atendam alunos de outros municípios. Então, assim, existe uma série de serviços que, na verdade, estão além, tendo impactos, tendo efeitos para além do seu território. Então, isso é um sinal de que existe a necessidade dos municípios se articularem, né, de criarem uma gestão que seja cooperativa, que seja coordenada entre eles. Né? Então, isso facilita não só a redução do custo do serviço para o município, como ele também facilita a possibilidade de você ter assistência técnicas aí
principalmente se for proveniente do nível estadual ou mesmo do nível federal, de dar apoio a esses municípios poderem ofertar bens e serviços de uma forma mais eficiente e eficaz. Nós estamos conversando aqui no painel eletrônico com o pesquisador Constantino Cronenberger Mendes. Ele é coordenador de estudos sobre relações governamentais e federalismo do IPEA. Nós estamos falando sobre a oferta de bens e serviços por parte dos municípios. Constantino, você falou na questão dos arranjos, né? E está falando nessa articulação entre os municípios. E um arranjo que tem ficado muito conhecido por parte da população são os consórcios, né? Consórcios entre municípios, consórcios entre estados, tem o consórcio Nordeste, por exemplo. Em que situações, em que tipo de políticas públicas que esses consórcios têm se mostrado mais eficientes, né? Que essa articulação tem funcionado melhor? Bom, exatamente. O consórcio público ele é um instrumento que tem sido utilizado já há bastante tempo, né? Não é uma coisa recente, já é usado há muito tempo, mas ele tomou uma capacidade de ação melhor na medida que ele foi se tornado lei em 2007. Entre 2005 e 2007, houve uma lei, uma edição de uma lei, e, ao mesmo tempo, um decreto que regulamentou essa lei, que trata dos consórcios públicos. Então, a partir daí, houve realmente um incentivo grande para que os municípios se organizem em consórcios públicos para poderem atender uma determinada região e não apenas o seu território específico, para ter exatamente essa capacidade de reduzir o custo de provisão de bem público e, ao mesmo tempo, ter uma organização, uma coordenação entre as políticas entre os diversos municípios, né? Isso acontece em áreas como saúde, como educação, como saneamento, resíduos sólidos, mas também pode ter alguns tipos de projetos que tenham impactos mais infraestruturais, mais de desenvolvimento. Então, é um instrumento bastante flexível, um instrumento bastante interessante de ser utilizado, mas, infelizmente, ainda não é um instrumento que está sendo totalmente utilizado pelos municípios e, principalmente, pela baixa participação dos estados no apoio desses consórcios públicos. E principalmente pelo governo federal. Quer dizer, não há hoje nenhum consórcio público em que o governo federal faça parte, seja integrante do consórcio público, né? E o consórcio, para o governo federal participar diretamente, ele precisa que o governo estadual também participe. Então, hoje, você, pelos dados que nós temos, hoje tem em torno de 730 consórcios públicos no país, né? Mas, nesse total, apenas 15% tem participação dos estados e não tem participação alguma do governo federal. Então, eu acho que é um mecanismo que ainda precisa ser aprimorado para que os governos federais e estaduais possam utilizar desse instrumento de uma maneira mais efetiva. Constantino, você falou uma coisa que me chamou a atenção no início da nossa entrevista sobre priorização, né? Como a gente falou, as demandas são sempre maiores do que a capacidade do Estado como um todo, seja em qualquer desses níveis, né? De ofertar esses serviços e bens, de, enfim, ofertar políticas públicas para resolver essas demandas. Como é que você vê a priorização, né? Como é que os municípios atualmente eles conseguem priorizar? Porque eu imagino, me colocando no lugar de um gestor público, que tudo seja urgente, que tudo seja, dependendo de onde você está, tudo tem muita carência, tem muita urgência e pouco dinheiro. Como é que se faz a priorização? É por conta, em termos de tempo, em termos do alcance, de qual porcentagem da população vai ser beneficiada por aquela política pública? Quais são os critérios na hora de priorizar?
Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer o seguinte, que existem situações no país em que você encontra municípios que recebem recursos per capita, né, receita bruta per capita, é, abaixo da média nacional. E, apesar disso, ele tem indicadores de desenvolvimento sustentável bastante razoáveis. Então, assim, não é um problema específico de recurso. Até porque, em contrapartida, tem lugares onde a receita per capita é alta, é acima da média nacional e tem indicadores bastante negativos, né? Então, obviamente que o recurso público ele não é o único, o determinante, ou pelo menos o único determinante da ação pública. Obviamente que você tem que ter uma gestão, tem um problema de governança, tem problemas de capacidades administrativas, né? Tem uma série de outras questões que são relevantes e que precisam, de alguma maneira, serem resolvidos, né? Mas com relação à questão das prioridades, você tem indicadores, né? Hoje uma diversidade de indicadores em que você tem condições de dimensionar essa demanda, né? Então, digamos, na área de saúde, você pode dimensionar por meio da quantidade de pessoas, da idade das pessoas dentro do município, né? Quanto mais velhos, né, ou quando são muito jovens, muito novos, você tem necessidade de demandas diferenciadas. Da mesma forma, na educação, você sabe o nível de escolaridade das crianças, você sabe o número de crianças e de jovens que existe na cidade, né? Você tem indicadores sobre a questão dos resíduos sólidos, né? Do lixo que tem na cidade. Você tem outras informações, você tem uma diversidade de indicadores que nós, né, chamamos de indicadores de demanda, né, para que o governo, de alguma maneira, olhe para esses indicadores e percebam que eles têm uma diversidade de necessidades, né? Obviamente, a priorização, você não vai atender a tudo e a todos na mesma dimensão, né? Obviamente, vai ter situações em que as pessoas, em alguns lugares, têm condições de acessar serviços por meio do setor privado. Então, em cidades maiores, obviamente, pessoas vão ter atendimentos em hospitais privados, né? Ou vai ter acesso a escolas privadas, né? Em outros lugares, não necessariamente. Você vai ter que ter escolas públicas, serviços públicos para algum tipo de atendimento. Mas o fato é que cada localidade, cada município, ele tem que ter em vista que ele não é responsável por tudo, né? Ele tem que pensar na necessidade de articular com o governo estadual em algumas áreas que não é de competência exclusiva do município, o caso de segurança, por exemplo, né? Então, tem políticas que existe uma necessidade de articulação com os níveis de governo superiores. Então, da mesma forma, o governo federal. Então, é preciso que essa articulação aconteça para que não haja o entendimento que tudo cai na mão do prefeito, né? Nem tudo é responsabilidade. Obviamente que as políticas elas têm uma territorialidade, elas acontecem no município, né? Mas a responsabilidade não necessariamente é toda do prefeito. Então, é preciso que haja articulação entre os prefeitos, entre os vizinhos, porque algumas coisas acontecem afetando entre eles, né? Então, tem que ter uma articulação entre eles, mas também tem que ter uma articulação com o governo estadual e o governo federal. Então, eu acho que isso é fundamental para que as políticas públicas sejam mais efetivas, né? Na medida que você tem uma coordenação das ações mais adequadas de acordo com a realidade local.
Nós conversamos aqui no painel eletrônico com o pesquisador Constantino Cronenberger Mendes. Ele é coordenador de estudos sobre relações governamentais e federalismo do IPEA. Professor Constantino, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, um esclarecimento muito bacana sobre essa questão da efetividade das políticas públicas, e a gente conta com o senhor numa próxima oportunidade. Eu que agradeço né, poder ser convidado para esse momento e estou à disposição.